Finally we made it to the Blessing Então, Curitiba. finalmente estamos aqui na The Blessing em Curitiba. And we looked forward to be with you Porque nós here. sempre desejamos estar aqui com vocês. We were counting the days, but now we're here. Nós contamos os dias, mas hoje nós estamos aqui com vocês. And real quick, I want to bring you some greetings. Eu quero trazer para vocês saudações. Greetings from the workers from Holland, from the Johan Masba World Mission. Então eu quero trazer saudações dos trabalhadores, das pessoas ali do Ministério da Johan Masba na Holanda. And all the brothers and sisters from the Blessing churches. E todos os irmãos e irmãs da Igreja The Blessing. And I want you to know that they always pray for you. Eu quero que vocês saibam que eles estão sempre orando por vocês. Greetings from the Map Band. Então também saudações do Map Band. Vocês lembram? They had an awesome time when they were here 2 years ago, maybe. Eles também tiveram um tempo maravilhoso quando eles estiveram aqui com vocês, mais ou menos há 2 anos atrás. Who were here when the Map Band was Quem here? estava aqui quando o Map Band esteve aqui no Brasil? A lot of you. So you met my children. They were here in Brazil before we were. Então vocês também conheceram os meus filhos, porque eles estiveram aqui antes de nós. We Brasil. have 3 children. Nós temos 3 filhos. The oldest is 25, is Jesselyn, A mais velha tem 25, que é a Jesselyn. and she is married now for 6 months. E ela casou agora faz 6 meses, mais ou menos, que ela se casou. Then we have Alyssa, she's 24, Nós temos a Lisa, que tem 24. and then we have our youngest. E nós temos o nosso filho mais novo. I always call him my baby, Eu sempre chamo ele de meu bebê, but he's 21, mas ele já está com 21 anos. John Henry, John Henry. and he is still single. Ele ainda está solteiro. And in one way, I like it that he's single. E de alguma maneira eu ainda estou contente que ele ainda está I solteiro. always tell him, Eu sempre falo para ele, you can stay in mom and dad's house as long as you want. você pode ficar nessa casa o quanto No você matter quiser, your o tempo que age, você quiser, não importa a sua You idade. can always stay. Yeah, in Holland we have a saying that if your daughter gets married, Então nós temos um ditado ali na Holanda que quando a nossa filha se casa, you win a child. You say it like that? então You win a você child. ganha um filho. But if your son get married, Mas se seu filho se casa, then you lose a child. nós vamos perder um filho. Well, do they say that here too? Vocês dizem isso aqui no Brasil também? Oh yeah. Okay. We I don't say believe that- it. I don't we say believe for it. both children. Oh yeah. Okay. That But I don't believe that. I think Eu não acredito assim. Só estou Yeah. falando, mas eu não acredito assim. so. And all our children work in the ministry. Então, todos os nossos filhos estão trabalhando no ministério. And well, this weekend, this Sunday, Jesselyn and Alyssa were in the Blessing Geneva. Então, nesse domingo, a Alissa e Jesselyn estão na Suíça, na igreja The Blessing, Yeah, ali they na were Suíça, em preaching Geneva. And John Henry, he was in the Blessing in Holland, in The Hague. E John Henry ficou na The Blessing ali na Holanda. Next week, I will be in the Blessing Geneva. Então, na próxima semana, nós também vamos estar ali na Suíça, na The Do Blessing. you want me to greet them from you? Vocês gostariam que eu levasse saudações para eles ali na Okay. Suíça? Okay, I will. You know, if we pray for each other, and we are God's children, but when we pray for each other, that binds us together. Então, nós somos, sim, filhos de Deus, mas quando nós oramos um pelos outros, nós, de alguma maneira, nos tornamos muito juntos, muito conectados. Yes. And for tonight, I pray Então, essa noite eu quero orar, that when Pastor David brings the message, enquanto dele pregar a mensagem, that you will receive. que você vai What you need. que você vai receber aquilo que você precisa nessa So noite. that's my prayer for tonight. Então, Amen. essa é a minha oração. Amém. God bless you. Deus te abençoe. Hello, Blessing members. Ok, membros da Blessing. When I came in here, I really felt the Holy Spirit. Quando eu cheguei aqui, realmente eu senti a presença do Espírito Santo. It's like I came home. É como se eu estivesse chegando em casa. I feel when I walk in a church, Quando eu caminho na igreja, I've been in many churches. eu já tenho estado em muitas There's igrejas. always some kind of spirit. E sempre há diferentes tipos de espírito. And when I come in The Hague, in the Blessing The Hague, Quando eu chego ali na The Blessing em Den Haag, I feel at home. eu me sinto em casa.
when I come in the Blessing Geneva, I feel at home. Quando eu vou na The Blessing lá em Geneva, também me sinto em casa. In India, I'm at home. Na Índia também me sinto em And casa. now for the first time here in Curitiba, Brazil, and I feel at home. E agora, a primeira vez aqui em Curitiba, também me sinto em casa. It's the same. É a mesma coisa. It's good. I'm not a guest. Eu não me sinto aqui um A visitante. guest is from outside. O visitante é aquele de fora. I'm at home, Eu estou em casa. and it's good to see you all. E é muito bom ver vocês todos. And I wanted to come to you for so long already. E eu já queria ter vindo aqui há muito tempo atrás. But the world is so big, Mas o mundo é tão grande. and there are so many blessing churches. E há tantas igrejas de Blessing. And now finally I'm here. Mas finalmente eu consegui chegar I'm aqui. not here just for tonight, Eu não estou aqui só por hoje à noite. but I am here to look at a piece of land, Mas eu estou aqui também para ver o terreno. to build our headquarters for South Para America. construirmos a nossa sede para a América Latina. And yeah, Sim. and Brother Jeremiah, he was with us in, what was it, October? Yes. October. Então, o irmão Jeremias esteve conosco ali em outubro. And he said, Brother David, I have found a good piece of land. E ele falou assim, Pastor David, eu achei um lote muito bom. We can build there what we want. E ali nós podemos construir o que nós queremos. Well, then I need to come. Então eu precisava vir. The first thing I need to feel, A primeira coisa que eu preciso sentir, and I know what this is, e eu sei o que isso significa, when I drive into the city quando eu dirijo na cidade, where we want to build something, quando nós vamos edificar alguma or let me coisa, say it better, where God wants me to build something, então vamos falar de uma maneira melhor. Quando Deus quer que eu edifique alguma I coisa, always need to feel this is it. eu tenho que sentir de que realmente é isso que Deus I cannot explain it, but it's something I feel and I know. Mas é algo que eu não consigo explicar para vocês. É algo que ou eu sinto ou eu não sinto. And the voice says in me, this is it. Então a voz do Espírito diz para mim, é isso. And then when we reach the place Então quando nós adquirimos o lugar, that one of the brothers somewhere in the world e algum irmão em qualquer parte do mundo, tells me, I have found a wonderful place, e ele diz assim, ó, eu encontrei um lugar maravilhoso. then I also need to feel this is it. E aí eu também preciso sentir que realmente é isso mesmo. And Brother Jeremiah, I didn't tell you yet, E irmão Jeremias, eu não te falei ainda. but Regina and I, we drove into Curitiba, what was it, a few hours ago. Então, eu e a irmã Regina chegamos aqui em Curitiba algumas horas atrás. Already tell you E eu já posso te dizer that I hear the voice, this is it. que eu já ouvi a voz do Senhor dizendo que é esse. E eu quero dizer a vocês que isso é muito importante. Aleluia. Because I tell you honestly, if I don't hear the voice of the Holy Spirit, Your microphone. when I tell you honestly, Eu quero dizer a vocês honestamente when the Holy Spirit doesn't tell me this is it, que quando o Espírito Santo não me diz ou não traz a confirmação para mim, I will not go for it. eu não faço. I will not make mistakes in that. Eu não cometo esse tipo de erro. But God, the Holy Spirit said this is it. Mas o Espírito Santo falou comigo que Now we é are isso. not there yet, Nós não estamos lá ainda, because you have to show me tomorrow the place. porque eu preciso ainda mostrar para ele amanhã o local. Now I need to hear the voice, this is it. Então eu preciso ouvir a voz do Senhor, que é esse lugar. If I don't hear that voice, it's not going to be it. Se não for ouvir a voz do Senhor, então não vai ser aquele lugar. So I will let you know. Então eu vou deixar vocês saberem. Okay, then you know how it works. Então vocês vão entender como que isso funciona. We just were yesterday in San Antonio, in the Blessing San E nós Antonio. ontem estávamos na The Blessing, lá em Santo Antônio de Jesus. And we had a wonderful time there. Nós tivemos um tempo maravilhoso lá. And tonight I like to share something
something with you from the Word of God. E hoje eu também quero compartilhar algo com vocês da palavra de It's Deus. the first time we meet, E essa é a primeira vez que nos encontramos. but I feel good. Mas eu me sinto muito bem. And I share out of my heart what God gives me to E eu vou tell you. compartilhar aquilo do meu coração, aquilo que Deus quer comunicar com I will vocês. give you also a little church history. E também vou trazer para vocês um pouquinho da história da igreja. Are you ready for this? Vocês estão prontos para isso? After, you need a little bit more slack. Precisava de mais cabo aqui, não tem outro não. Next time. Próxima vez. You can't go, if I go further, you can't go any further. Se ele for Okay. mais para frente, eu não posso ir. After Jesus died on the cross for the sins of the world Então, depois que Jesus morreu na cruz pelos pecados do and mundo, rose again from the dead, e ele ressuscitou dentre os mortos, 40 days later he went to the Mount Olive então depois, 40 dias, ele foi até o Monte das Oliveiras. and he was standing on the mountain of Olive with his disciples. E ele estava então no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Just before he would go to heaven. Um pouquinho antes dele ser levado aos céus. And there he would speak his last words. E ali então ele estava falando as suas últimas palavras. Now when somebody important will speak his last words, Quando alguém importante fala suas últimas then palavras, those words are always important. essas palavras normalmente são muito, muito importantes. And Jesus said to his disciples, Então Jesus falou aos seus discípulos: now I want you to go into the world. eu quero que vocês vão ao mundo And I want you to tell all the people about e eu me. quero que vocês falem a todos acerca de mim, And that they can make it in order with God. para que eles possam estar preparados, suas vidas have prontos died- diante de Deus. I have died for the sins of the Eu world. morri pelos pecados do mundo, And so the people can make it in order with God. e então para que as pessoas possam estar prontos a prestar contas diante de I want Deus. you to go into the world. Eu quero que vocês vão às nações, ao mundo, Tell everybody. e que vocês falem a todos, Be my witness. que vocês sejam as minhas testemunhas. But before you do that, Mas antes de vocês fazerem you isto, need power of the Holy Ghost to fulfill this great job. vocês precisam do poder do Espírito Santo para cumprir essa grande comissão. Jesus knew that by spreading the gospel, E porque Jesus sabia que para espalhar o Evangelho by speaking about his name, e falar acerca do seu nome, that they would get a lot of opposition. eles haveriam de enfrentar muitas oposições. And he knew they needed the power of God to do E so. Jesus sabia que eles precisavam do poder do Espírito Santo para realizar So he isso. said, go to Jerusalem Então Jesus falou: vão a Jerusalém. and wait till the Holy Spirit comes over you. Então espere até que o Espírito Santo venha sobre você. Wait till you receive power from heaven. Espere até receber o poder dos céus. And so while Jesus was talking, he rose and went E to no heaven momento, enquanto Jesus estava falando, então ele estava sendo levado às alturas. until they could not see him no Até o more. momento que eles não puderam mais vê-lo. Now the first thing they did, Então a primeira coisa que eles they fizeram, went into the city of Jerusalem. então eles foram para a cidade de And they Jerusalém. went what they call the upper room. Então eles foram a um lugar que se chama cenáculo. I think it's about 15 or 20 minutes walk. Eu penso que seria cerca de 20 a 25 minutos de caminhada. And they went to this room, about 100 people. Então cerca de 100 pessoas entraram no cenáculo. And the Bible says it was the day of Pentecost. E a Bíblia diz que foi no dia de Pentecostes. Now, Pentecost, this feast was every year. E essa festa de Pentecostes acontecia todos os anos. And when the day of Pentecost was coming, E quando o dia de Pentecostes se aproximava, the Jews from all around countries, all around, went up to Jerusalem então todos os judeus que moravam em volta ali vinham para Jerusalém to celebrate this feast of Pentecost. para celebrar a festa de Pentecostes. And while they were praying in this upper room, Enquanto eles estavam orando então ali no cenáculo, about 100 people, cerca de 100 pessoas, it's like this, talvez como aqui,
say it's like this. Então vamos pensar como se fosse assim, um lugar assim. This was the upper room. Aqui como cenáculo. Probably not bigger than this. Talvez não maior do que Maybe isso. a little. Talvez um pouquinho 100 mais. people. 100 pessoas. And they were praying to God. E eles estavam orando a Deus. They were waiting for the power of God. E eles estavam esperando pelo poder de Deus. They were waiting for the Holy Spirit Eles to estavam come. esperando pelo Espírito Santo de Deus. But they did not understand what it was. Mas eles não conseguiam compreender o que de fato They seria. never had such an Porque experience. eles nunca tinham tido uma experiência They desse tipo. didn't know the Holy Spirit. Eles não conheciam o They Espírito didn't Santo. know what was going to happen. Eles não sabiam o que ia They acontecer. didn't know the power of God. Eles não conheciam o poder de It was Deus. the first time something like that would happen. Então seria a primeira vez que So algo they assim s- aconteceria. They started to pray Então eles começaram a orar, like we pray. como nós oramos. Oh, Father in heaven, Oh Pai we Celeste, thank you nós te this agradecemos wonderful day, por esse dia maravilhoso, and that you are with us. que o Senhor está conosco. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. And they probably sing a song, E talvez eles estavam cantando um hino, waiting for something. esperando por I algo. don't know what. Eu não sei o que. Let's pray again. Vamos orar novamente. And then the Bible said, suddenly, E a Bíblia diz então que de repente the wind of the Holy Spirit came. o vento do Espírito veio. It came like a rushing wind. E veio como um vento impetuoso. Well, there were more rushing winds outside. Você tem ventos impetuosos But do lado de this fora. time it came into the Mas house. neste momento esse vento veio dentro da casa. And tongues of fire came E on their línguas de heads. fogo vieram sobre suas cabeças. It was so strange. E era algo tão It estranho. never happened Porque before. isso nunca havia What acontecido is antes. it? O que é isso? And they started to speak in other Então eles languages. começaram a falar em outras línguas. It was so strange. É tão estranho. The first time. A primeira It vez. never happened Isso before. nunca aconteceu And they antes. got filled with power Então from eles foram God. cheios do poder de And they Deus. start speaking in other E eles tongues. começaram a falar em novas And they línguas. start praising E eles God. começaram a louvar o Senhor. They could not sit on the chairs Eles no não more. conseguiam mais ficar sentados They nas started to cadeiras. walk around, Eles começaram a caminhar em volta, worshiping God, louvando ao Senhor, praising God, louvando a Deus, speaking in other falando em tongues, novas línguas flames of fire e upon their línguas de heads. fogo sobre suas cabeças. And they went, E cerca de 100 pessoas como oh, aqui. strange thing. É muito estranho And para while they eles. were praising, Enquanto eles they estavam went louvando a Ele, outside the room. eles saíram então do cenáculo. It's raining. Está chovendo lá. They went outside the room, Mas eles saíram então da on casa the streets. e foram para as ruas. Everybody was walking around. E todas as pessoas se movimentando em But volta. because of Pentecost, there were so many people Mas porque era in o dia de Jerusalem. Pentecostes, havia muitas pessoas de And Jerusalém. because of this strange noise, E por causa desse estranho barulho, signs and sounds, sinais e sons, these Jews came around. então esses judeus se aproximaram. What is that? O que é isso? Oh, that's strange. What Oh, is isso é it? estranho, o que I é don't isso? know. Eu Let's não take a sei. Olhem. And the Bible says about 3,000 people gathered around E a that Bíblia house. diz que cerca de 3.000 pessoas estavam em volta do cenáculo. Well, this is so strange Oh, what I mas isso é see. muito estranho que eu estou vendo. Hear them? Vocês estão ouvindo eles? They must be drunk. Ou provavelmente eles estão bêbados. And then Peter, he stood up. Então Pedro se levanta. He was also filled with the power Porque of Pedro também God. foi cheio do poder do Espírito Santo. He felt he was not afraid no more. Oh, e ele agora não sentia mais nenhum tipo de medo. A few days ago, he denied Jesus. Alguns dias atrás ele havia negado a He Jesus. said, I don't know that man. Ele falou, não conheço esse No, he homem. didn't feel afraid no Mas agora more. ele não sentia mais And he medo. stood up Agora ele se and he levanta. said to the people, E ele começa a dizer, pessoal, this is something that prophesied isso é before algo que foi profetizado by the antes prophet of Joel. pelo profeta Joel. This is it. É isso. Hey, this is É it. isso, olha, é It's isso. prophesied Isso foi that profetizado. God would pour out His Spirit, O Senhor derramaria do seu and Espírito. He started to preach to those E people. ele começou a pregar para essas And that pessoas. day,
3,000 people came to E Jesus naquele Christ. dia 3.000 pessoas vieram a Jesus They Cristo e se surrendered converteram. their lives. Eles renderam as suas And vidas. they were baptized E in eles foram water. batizados nas And águas. dear people, that was the first church that was born on earth. Queridos irmãos, essa foi a primeira igreja que nasceu. It's what we call today the Pentecost E Church. esta é a igreja que nós dizemos hoje, a igreja Or pentecostal. the Church of Pentecost. A igreja de Pentecostes. Why? Because it was born on the day of Por Pentecost. quê? Porque ela nasceu no dia de The Pentecostes. Church of Jesus Christ was born on the day of A Pentecost. igreja de Jesus Cristo, ela nasceu no And the dia de signs of Pentecostes. that day of Pentecost E os sinais daquele dia de is the Pentecostes signs that we still see today in the Church of são os Pentecost. sinais que ainda nós vemos na igreja do Senhor Let me nesses tell you, dias. the Blessing Church all over the world is a Pentecost church. Eu quero dizer a vocês que as igrejas de Blessing em todo o mundo, elas são igreja Because pentecostal. it has the signs of the day of Pentecost. Porque elas têm os sinais dos dias de Pentecostes. People will be saved. Pessoas são salvas. People will be healed. Pessoas serão curadas. People will be baptized. Serão batizadas. Baptized in water. Elas serão batizadas nas águas. Baptized by the Holy Spirit. Batizadas pelo Espírito There's a lot Santo. of freedom to worship. Então há liberdade para louvar. There's a lot of praise. Há muito You louvor. can speak in other tongues. Você pode falar em outras All línguas. these signs and wonders we will see in the Blessing Todas as churches. maravilhas e sinais vocês vão ver na igreja That's de the way it Blessing. should be. É isso que tem que ser. Okay, well, that Okay. was the start of the church. Então, é o começo da igreja. But because the church started to grow from that day, Mas porque a igreja começou a crescer a partir daquele dia, there were a lot of other church leaders that didn't like this Pentecost. e havia outros líderes que não gostavam desses They pentecostais. speak so much about Jesus. E eles falavam muito contra Jesus. The Pentecost church always speaks about Jesus. E todos aqueles falavam, os pentecostais And- falavam sobre And Jesus. these church leaders, they were the traditional Jews. E esses judeus tradicionais, They had their laws and eles tinham as suas leis, the ways they had church. eles tinham a sua forma de cultuar. Well, the traditional church members is the most difficult people to bring to Christ. Às vezes, essas pessoas muito tradicionais são as mais difíceis de se I converterem. tell you honestly like it is. Eu estou falando para vocês honestamente que realmente Because é. they have their traditions. Porque eles mantêm aquela tradição. The persons, the most difficult persons to bring to Christ are the persons that already have their religion. As pessoas mais difíceis para você trazer a Jesus são aquelas que já têm as suas próprias ideias Because religiosas. Ou they did religião. not, those Jews did not need Jesus. Porque aqueles judeus, eles não queriam When Jesus. Jesus came, they did not want Jesus. Porque quando Jesus veio, eles não queriam They Jesus. said, we don't need you. Eles falaram, nós não precisamos We de have você. our laws of Nós Moses. temos a lei de We Moisés. don't need the Lamb of God. Nós não precisamos do We Cordeiro de don't need Deus. new laws. Nós não precisamos de novas We leis. have our traditions. Nós temos as nossas And so tradições. they are very difficult to come to Christ. E eles eram muito difíceis para vir a And Cristo. that was the same in those days. E a mesma coisa acontece nesses And dias. because of that, they started to prosecute the E church. por causa disto, eles começaram a perseguir a And igreja. then I talk about the Pentecost Christian E eu that estou believe in falando Jesus sobre Christ. aqueles pentecostais que realmente acreditavam em Jesus And they Cristo. started to flee everywhere. E eles começaram a espalhar-se por todo But lugar. that only made the church grow faster. Mas quanto mais eles perseguiam e eles se espalhavam, faziam com que a igreja crescesse. Because everywhere where they were fleeing, they were speaking about Porque Jesus. todo lugar que eles fugiam, iam, eles falavam sobre They were Jesus. so
full of the Spirit. Porque eles estavam muito cheios do They were Espírito. on fire for Eles estavam Jesus. cheios de fogo por Jesus. Everywhere where they went, they spoke Todo about o lugar que Jesus. eles iam, eles falavam sobre Jesus. Yeah, you go to church. Então, se você vai à igreja, Oh, do you know Jesus? ou você conhece Jesus, Are you happy? você está feliz, Are you born again? você é nascido de novo, Do you know Him? você conhece When I Ele. go to church, Mas às vezes você vai na igreja. yes, I know, but do you know Jesus? Ah, sim, eu sei, mas você conhece a Oh, Jesus. what they did, they spoke about Jesus. Sim, tudo o que ele fazia era falar de Jesus. That He died and rose Que ele again. morreu e And ressuscitou. that He forgives sins. E que ele perdoou os And that He pecados. can make you happy. E que pode nos fazer feliz. Oh, that He takes all your guilt. Ou que ele tirou todas as suas That He culpas. can heal the sick. Que ele pode curar o enfermo. Oh, wonderful days. Oh, que dias And maravilhosos. so the church started to grow against E a ig- all opposition. E a igreja então crescia em meio a toda a perseguição. Now, these apostles, Então os apóstolos, they were preaching the gospel, eles estavam pregando o but they evangelho. also had to take care of the community. Mas eles também tinham que cuidar da And they comunidade. had to give food, Eles tinham que prover comida, pastoring, pastoreio, preaching. pregação. and that was too much for them. E aí era muito para eles. So they said, it's too much to do it all. Então eles se reuniram e falaram, é muita coisa para Let's nós. see if we can get 7 men Então vamos ver se conseguimos 7 who are homens full of the que Spirit, sejam cheios do full of Espírito, faith, cheios de fé. that they can help The table. yes, the table. Aqueles que possam ajudar então a mesa. So we can preach the gospel. Para que nós possamos pregar o And they evangelho. found 7 men. E eles encontraram então 7 homens. One of them was called Stephen. E um deles se chamava Estevão. And the Bible says he was full of the E a Holy Bíblia diz Spirit. que ele era cheio do On Espírito the Santo. daytime, he was serving the tables. E quando ele estava servindo as mesas, And his free time, he would preach the e no gospel. tempo livre ele estava pregando o And he Evangelho. spoke about E Jesus. ele falava sobre Jesus. And everywhere where he spoke about E Jesus, todo people lugar que came ele to falava Christ. de Jesus, as pessoas vinham a Jesus. Oh, it was wonderful to see the church growing. Era maravilhoso ver como a igreja crescia. Because of not a evangelizing or pastor, Não por causa de um evangelismo ou pastoreio, but someone who takes care of the food and the mas table. através de uma pessoa que simplesmente cuidava da provisão da I comida like das that. pessoas. Eu gosto muito It disso. means a sound man. Isso significa que era um homem que se servia. Means someone who does the beamer. Aqueles que faziam todo tipo Or de serviço. prepare the food in the back. Or prepare the food in the back. Aquele que preparava a comida que não é visto. Maybe you don't see them. Talvez você não os veja. But they were all on fire for Mas todos Jesus. eles estavam cheios do fogo por They were all Jesus. filled with the Holy Todos Spirit. cheios do Espírito Santo. So they were also testifying Então everywhere. eles também estavam testificando em todos os And Stephen lugares. did the same thing. E nós precisamos da mesma coisa. And the church started to grow. E a igreja então crescia. But the same church leaders, Mas muitos dos líderes de igreja, oh, no, they didn't like that. não, eles não gostavam So disso. Stephen had to come Então Estevão teve que vir before the board of the church leaders. diante ali dos líderes religiosos. And we don't want you to speak so much about Oh, nós não Jesus. queremos que você fale muito sobre Jesus. We don't want you to be so free to speak Nós about não queremos que você se sinta muito livre para We ficar falando want de you to be Jesus. quiet. Eu quero que você fique quieto. But Stephen couldn't be quiet Mas Estevão não podia ficar quieto, because he was on fire for porque ele Jesus. estava no fogo por Let me Jesus. tell you, if you are on fire for Jesus, Eu quero dizer a você, se você está em fogo you por Jesus, cannot be quiet. você não pode ficar You calado. want to speak about Him. Você precisa falar sobre You want to Jesus. tell everybody Você quer falar a todo mundo that He is alive, que Ele está vivo, that He forgave your sin, que Ele perdoou seus that you are pecados, happy. que você é feliz. The Blessing family is a happy A family. família The Blessing é uma família feliz. It should be. Ou deveria ser. Hello. So Stephen, he started to preach to the church leaders. Então Estevão começou a pregar aos líderes. And then suddenly he came to the point that he
pointed his finger to the church leader. E aí, de repente, ele chegou num ponto que ele teve que apontar sobre os And erros dos At líderes. the moment he said, "You are stopping the Holy Spirit." E no momento que falou, vocês estão querendo impedir o Espírito Like your Santo, fathers did before como you. seus pais fizeram antes. Oh, they got so mad. Ou eles ficaram com muita raiva. As one man, they took him. Então um homem pegou They Estevão took him outside. e ele puxou para fora And they stoned him. e começou a apedrejá-lo. And when he was stoned, E enquanto ele estava sendo apedrejado, his face started to glow like então an angel. sua face começou a brilhar como de um anjo. And he cried out, he said, "I see Jesus." E ele então clamou e disse, eu vejo Jesus, Oh, I see him. eu vejo ele. Oh, Father, forgive them, for they Oh, don't know what Pai, they perdoa do. eles, porque eles não sabem o que fazem. Dear people, there are so many people, they don't know what they do if they come Queridos, eu quero dizer a against vocês the que tem church. muita gente que não sabe o que está fazendo contra a igreja do And Senhor. there Stephen died. Então Estevão morreu. Now, the man who stoned him, E o homem então que o apedrejou, they had nice coats. então ele tinha um casaco muito bacana. Before they stoned him, E depois, então, antes dele they apedrejá-lo, took off their coat então ele tirou o casaco de and they brought Stephen. it to the feet of a young man to E aí take ele care trouxe of it. então aos pés de um homem. He would take care of the coats so Porque- they will not be stolen. Então ele colocou os pés daquele homem ali para que cuidasse desse casaco, para que não fosse roubado. And the name of that young man was Saul. E o nome daquele jovem ali Saul chamava of Saulo. Tarsus, Saulo de Tarso. city of Tarsus. Saulo de Tarso. And the Bible says that Saul agreed with the stoning of E a Stephen. Bíblia diz que Saulo ele concordou com o apedrejamento de A Estevão. young man, and he agreed with the stone of Stephen. Um homem jovem que consentiu no apedrejamento de I Estevão. understand why. E eu posso entender por quê. He has been raised that way by his parents. Porque ele foi criado da mesma forma que seus He didn't pais. know anything else. Ele não conhecia nada mais além His daquilo. parents must have said, Talvez os seus pais tenham dito a ele, Saul, Saulo, when you go there, quando você for lá, don't listen to those Pentecost preachers Ah, that preach não- about Jesus. não escute sobre esses pentecostais falando sobre Jesus. No, they are sect. Não, eles são uma seita. It's not true what they do and say. Não é certo, verdadeiro aquilo que eles Stay dizem. away from them. Fique distante dele. That's why he was thinking that Então, way. por causa disso, ele pensava assim. Brother Jeremiah, I was sometimes thinking, Irmão Jeremias, algumas vezes eu fico pensando, why is a Buddhist a Buddhist? por que um budista é budista? Why is a Muslim a Muslim? Por que um muçulmano é muçulmano? Why is, all these religions? Yes. Why? E todas essas religiões, por quê? Why? Por quê? It's because their father is a Muslim. É porque normalmente seus pais é muçulmano, é And their budista. father is a E Muslim. os seus And their avós father is a e Muslim. os tataravós eram muçulmanos. That's why they are Muslim. E é por causa disso que eles também são. They are raised that Porque way. eles foram criados dessa They forma. think that way. Eles pensam dessa forma. And they need Jesus E eles too. precisam de Jesus também. How will they know if we don't tell E them? como eles vão saber se nós não falarmos para So eles? Saul, he didn't know anything else. Então eles não conhecem outra coisa além And he disso. agreed with that stoning. Então ele concordou He com o was thinking, apedrejamento. so, he's that. Então ele pensou, é isso. Now, who's going to be the next one? Quem será o próximo agora? And this man Saul, Então este homem, Saulo, so much hatred grow in himself muito ódio foi gerado dentro dele. that he started to prosecute these Christians that Que talk ele about começou então a Jesus. perseguir esses cristãos There was pentecostais. no one else who was so against a rebel against Jesus Não houve nenhum outro que foi tão rebelde assim contra as Jesus the man Saul of Tarsus. como Saulo de Tarso. He even had approvals of the church leaders of those Ele days tinha até cartas aprovando dos líderes para fazer to isso. bring those
Christians that call themselves Christians, speak about Jesus, throw them in jail. Para levar aqueles que eram chamados cristãos e levá-los presos. There was a great persecution in those days. E havia uma grande perseguição então naqueles dias. And Saul was the greatest. E Saulo era o maior perseguidor. Now one day he went to a city called Damascus. Então dia ele está caminhando para a cidade de Damasco. And he wanted to do the same thing in Damascus E as ele he did queria everywhere. fazer a mesma coisa em Damasco que ele fazia nos outros He lugares. even had the letters of the church leaders Então ele tinha até as cartas dos líderes approval to kill those aprovando para Christians. matar os cristãos. And on his way to Damascus, Mas no seu caminho para Damasco, suddenly a bright light de came out of heaven. repente uma grande luz aparece no seu caminho It threw him off of his horse e on the ground. lançou ele do chão caindo do seu cavalo. He didn't know what hit him. E ele não sabia o que foi que o atingiu. The bright light blinded his E eyes. essa luz brilhante então o cegou. He could not see no more. E ele não conseguia enxergar And mais. when he was laying on the ground, E quando ele estava ali caído no chão, the voice of God came from heaven. então a voz de Deus veio do céu And it said, e diz: Saul, Saul, why are you persecuting me? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saul didn't know what was E happening. Saulo não sabia o que estava acontecendo. So he said, who are you? E ele falou: quem és? Ah, What a meeting. que encontro. The rebel against Christ, Rebelde contra Cristo, who didn't want to have anything to do with him, que não tinha nada a ver com o Senhor. had a meeting with Jesus Então Christ. tem um encontro com Jesus Cristo. Saul, I am Jesus who you are persecuting. Saulo, eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. This meeting changed his life completely. E esse encontro então mudou a sua vida completamente. I really feel the Holy Spirit. Eu realmente sinto o Espírito Santo. A meeting with Jesus Christ will change everybody's life. Um encontro com Jesus Cristo transforma a vida de qualquer pessoa. If people can only have a meeting with Jesus Christ. Se uma pessoa apenas puder ter um encontro com Jesus Cristo. If you read all the other stories of the Bible. Se você ler todas as outras histórias da Bíblia. Bartimaeus, when he was blind, Bartimeu, he had a meeting with Jesus. ele teve um encontro com It Jesus. changed his life. E a sua vida foi transformada. The women with the blood issue that touched the A garment mulher of com Jesus, fluxo de sangue tocou as vestes de it Jesus. changed his E a life. sua vida foi The mudada. lepers who got healed by Jesus, Os it changed their leprosos life. que foram curados por Jesus tiveram suas vidas transformadas. Saul, he needed to go to Damascus. Mas aí Paulo tinha que ir até Damasco. There was a plan. Havia um plano. See, God always has a plan. Eu quero dizer a vocês que Deus sempre tem um plano. I am here to look at a land. Eu estou aqui para ver o terreno. God has a plan. Deus tem um I don't plano. know the whole plan. Eu não conheço todo o He will show plano, us the plan. mas Ele vai nos mostrar o plano. God always has a plan. Porque Deus sempre tem um plano. He has a plan with your life too. Então Deus também tem um plano com a sua And with vida, your children's com life. seus filhos And with your children's e com life. seus netos. God has a plan. Deus tem um You don't plano. know the plan yet. Você talvez não conheça o plano. That's why you need to listen very quietly. É por isso que eu Good. quero que você escute In the same cuidadosamente. time, on the other side, there was a man of God praying. Mas do outro lado, então, havia um homem que estava orando. His name was Ananias. E o seu nome era Ananias. And God said to his servant Ananias, Então Deus fala com seu servo Ananias. I want you to go to the house of Saul, Eu quero que você vá até a casa de Saulo. and I want you to put your hands upon E him. eu quero que você imponha suas mãos sobre ele.
Because I have a plan with this man. Porque eu tenho um plano com este homem. I want to use him Eu quero usá-lo to do special things. para fazer algo especial. And his name is Saul of E o Tarsus. seu nome é Saulo de Tarsis. Saul of Tarsus! Saulo de Tarsis? God! Deus! Do you know? Você sabe? Only the question to God. Até Do you know perguntando a Deus, Saul of tu Tarsus? sabe quem é Saulo de He is Tarso? the greatest prosecutor of the Ele é o maior Christians. perseguidor dos cristãos. I always have to laugh if we tell God, do you know? Eu sempre tenho crise de riso quando a gente dá essa pergunta, Deus, tu sabe? I made that mistake many times. Eu já cometi esse erro muitas vezes. And I'm guarding my speaking to him that I will not say, do you know? Mas eu posso falar com ele, mas eu nunca vou mais perguntar, tu sabes? I always say, do I hear you right? Eu só pergunto a Deus assim, Senhor, eu estou ouvindo bem? Yes. É, sim. Yes, Ananias, I know him. É, sim, Ananias, eu conheço ele. And I have chosen him. Mas eu escolhi ele. I love this. I have Eu amo chosen isso. him. Eu o escolhi. We as human beings would have never chosen Saul. Nós, talvez como humanos, nunca teríamos escolhido Saulo. No, Não, we would have never chosen Saul. nós nunca teríamos escolhido ele. If there are people here, maybe for a special job, Algumas pessoas aqui que talvez tenham um trabalho especial. and then suddenly Brother Jeremiah said, and he chooses someone to do something. E aí, então, o irmão Jeremias escolhe uma pessoa para fazer algo. Maybe you would never choose him. Talvez você nunca teria escolhido aquela pessoa. Maybe you know things about that person. Talvez você conheça até coisas sobre aquela pessoa. But if the Holy Spirit is telling you, don't be afraid. Mas o Espírito Santo está dizendo a ele assim, não tenha medo. Because God chooses. Porque Deus os He escolheu. chose Saul Deus escolheu Saulo, as a rebel against him, rebelde contra ele, to change him para mudá-lo and make him a rebel for him. e torná-lo rebelde para ele. And so Ananias was a real servant of God. Então Ananias era verdadeiro servo He do said, Senhor. okay, Lord, Então ele fala, sim, I will Senhor, go. então eu vou. And he went to the house of Saul. Então ele vai até a casa de Saulo. And when he walked into the house, Então quando ele entra na casa, I like this. eu gosto disso. I'm still here. Eu estou ainda aqui. He comes into the house. Então ele entra na casa. It was a confrontation between the man of God and Saul, the rebel against. Então há um confronto entre o homem de Deus e o rebelde Saulo. And the first thing Ananias says, E a primeira coisa que Ananias faz, brother. ele diz, irmão. He calls him Ele brother, chamou Saulo de irmão, the great rebel. o grande rebelde. He was sent by God, Ananias, and he said, brother, E ele chega e diz assim, irmão, aquele pecador, God has sent me. Deus me enviou. And he laid his hand upon Saul. E ele então impôs as mãos sobre a cabeça de The Saulo. Bible said he got healed. E a Bíblia diz então que ele foi curado. He could see again. Ele voltou a enxergar novamente. And he was filled with the E Holy ele foi Spirit. cheio do Espírito It Santo. says he got filled with the Holy É o que está Spirit. escrito, ele foi cheio do Espírito Santo. Saul was blind with his natural eyes. Então Saulo estava cego dos seus olhos And he naturais. could not see the spiritual thing. E ele não conseguia enxergar as coisas And now espirituais. he could see with his eyes. E agora ele conseguia enxergar com seus And olhos, also with his spiritual eyes. mas também com seus olhos Because the Holy espirituais. Spirit came Porque o over him. Espírito Santo sobre And ele. this man became a great rebel for Christ. E esse homem então se tornou um dos maiores rebeldes para He was Deus. not afraid of anybody. Ele não tinha medo de ninguém. He'd been thrown in jail. Ele foi lançado em Oh, prisão. they tried to kill him so many Tentaram times. matá-lo muitas vezes. He started to
built churches. Ele começou a edificar igrejas. Wrote the most part of the New Testament. Então, na maior parte do Novo Testamento, God used this man as no one Deus else. usou este homem de uma forma como quase ninguém igual. But he had so much against him. Mas tinha muito contra ele. And he shows us today E ele nos mostra hoje how we have to deal with those same kind of problems. como nós também temos que lidar com os mesmos problemas. Now, after some 200 years, 300 years, E depois de 300, 200, 300 anos depois, there was not much left of this Pentecost power. não havia restado muitas coisas mais desse movimento pentecostal. It started to fade away. Isso é como começou a isso. And the Church of Christ, the Pentecost Church, started to make a lot of compromising with E the world. essa igreja pentecostal do Senhor começou a se comprometer muito com muitas coisas. About 600 years after Christ, E 600 anos depois de Cristo, the Catholic Church started. The Catholic Church a started. igreja católica começou. And after that, you had all other kinds of churches, the E aí depois Protestant, então disso, the muitas outras Reformed, igrejas começaram a surgir como many. protestantismo e outras. They were all after, Todas elas vieram later, depois, much later. mais tarde. Then the Middle Ages came. Então aí veio o Middle Age, a Idade Média. Yes? Yes. You learn this on school. Você aprende isso na escola. Those are the 1,000 dark, very dark Porque years. veio um período de trevas, de There escuridão was mesmo. nothing of the power of this Pentecost church left. Não havia Nothing. nada desse movimento, desse poder pentecostal. Only the high leaders of the Catholic Church could read the Apenas Bible. os grandes líderes da igreja católica podiam ler a Bíblia. The people that calls themselves Christians could not even read the Aqueles que se Bible. chamavam cristãos não podiam ler a There Bíblia. was nothing left. Não havia It restado was nada. dark, dark, dark. Havia só trevas e trevas e trevas. Then about 1600, Em cerca de 1600, the Holy Spirit somehow gave a little light então o Espírito Santo trouxe uma pequena luz upon a scripture in the Bible em uma palavra na Bíblia to a man called Martin Luther. para um homem chamado Martim Lutero. And it was a revelation. E foi uma revelação. And he started what we call today a reformation. Então, ele começou aquilo que nós chamamos da reforma. It was only a Era algo theological apenas revelation. algo teológico, uma revelação teológica. After him, a man called Carey came. Então, depois dele, um homem chamado William Carey veio. He started to missions. Então, ele começou as missões. After him, Wesley came. Então, depois dele veio Wesley. He found out there would be great gatherings of people to preach the gospel. E ele, então, foi aquele que começou a fazer as grandes campanhas e trazer pessoas para And pregar. each time something came back from that first church of E Pentecost. todos esses momentos, alguma coisa começou a vir dessa primeira igreja pentecostal. The things like that Christianity is for all the people. Não, como que o cristianismo é para todas as pessoas. The missions that they did in the first A church. missão que eles fizeram na primeira igreja. And the meetings that everybody could get together and preaching for a lot of people. Então eles conseguiam reunir muitas pessoas de um lugar e pregar para muitas pessoas. Until 1900, Até 1900, there was an outpouring of the Holy Spirit again in what we call Azusa Street. então houve um derramar do Espírito Santo novamente em um lugar chamado Rua Somewhere in Azusa, America. nos Estados Unidos. 1900
years later, 1900 anos depois, the Holy Spirit started to work again upon this earth. então o Espírito Santo volta a operar sobre a terra. Not yet in fullness. Não ainda completamente. And then about 1950, Então, em 1950, God called a few men, just a few, Deus então chama alguns homens to go into the world. para que fossem as nações ao mundo. Billy Graham, Billy Graham, Oral Roberts, Oral Roberts, T.L. Osborne, Tilly Osborne, and my father was one of e them. meu pai também foi um desses. They started to go into the world, Eles então começaram a se mover entre as into nações, nations in the world, nações do mundo, bring thousands, hundreds of thousands of people together, trazendo, juntando centenas de milhares de and pessoas. started to preach again like Peter did. E and começaram Paul então a did. pregar como Paulo, como Pedro They faziam. preached the full gospel of Jesus Eles Christ. começaram a pregar o evangelho completo de Jesus That there Cristo. is salvation in the name of Que há Jesus. salvação em nome de That Jesus. there is healing in the name Que of há Jesus. cura em nome de That there is Jesus. deliverance in the Que name há of Jesus. libertação em nome de That Jesus. people need to get saved. Que as pessoas precisavam ser That salvas. the people need to get baptized Que as on the pessoas water precisavam ser batizadas nas in the águas. name of Jesus. Em nome de And that the Jesus. people need to get baptized by the Holy E que as Spirit again. pessoas precisavam ser batizadas no Espírito And Santo. God também. started again with His Holy Então o Spirit to Senhor work. começou novamente a operar através do seu That was Espírito. around 50s, 60s, 70s. Então foi entre os anos 50, 60, 70. Great communications. Grandes comunicações. And some leaders were called, like Bonko went to Africa. E aí alguns homens como Bonca, que foi chamado para a I don't know África. exactly who went to Brazil. Eu não sei quem realmente veio para o Brasil. But something happened there. Mas algo aconteceu ali. Because many people came to Christ. Porque muitas pessoas se converteram a And the Holy Jesus. Spirit started to work again like in the first church. Então o Espírito Santo começou a operar da mesma forma como fez no começo da But the igreja. Pentecost church did not have a good structure. A igreja não tinha uma boa estrutura. They had, we can say one thing about the traditional church. Nós podemos dizer uma coisa sobre a igreja They have tradicional. a very solid structure. Eles têm uma estrutura muito sólida. Very solid. Muito sólida. But the Pentecost did not have it. Mas os pentecostais não tinham. Everybody can come to church, Todo mundo pode ir à igreja, leave church. deixar a igreja. There were no schools. Não havia There escola, were no studies. não tinha estudos. Everything they did was talk about Jesus, Tudo que eles faziam era falar de Jesus. that he would return. Que ele retornaria. And so they started to develop special church studies and Então eles meetings, começaram a desenvolver especiais cultos e ensino. which was necessary and good. Que era necessário e bom. Holy Ghost meetings, A reunião do Espírito Santo, healing meetings, reunião de Bible cura, studies. estudos bíblicos. But now the danger came. Mas aí o perigo chegou. The Pentecost church started to go inwards. E aí a igreja pentecostal também começou a ficar só em palavra. And now it's still a big difference if you are in Europe or in America or South America. Então aqui também é uma grande diferença se você está na Europa, se você está nos Estados Unidos, se você está aqui But na América do Sul. Evangelizing Mas o evangelizar, went down, down, down. o evangelismo começou a declinar, declinar, declinar. It became more Bible studies, E se tornou mais assim estudo bíblico, special Holy Ghost meetings. alguns cultos do Espírito Nothing Santo. wrong with it, Nada de errado com isso. but evangelizing, Mas speaking about O Jesus, evangelismo, o pregar sobre Jesus, being on fire for Jesus, está incendiado por Jesus, not only in the church, não apenas na igreja, when we are together and singing and worship, quando a gente está juntos aqui louvando, no, outside the mas church, fora da there igreja, where the sinners are. lá onde os pecadores estão. That went down, 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 Começou a declinar, declinar, declinar. until the 90s and the 2000 came, Até que os anos 90 e 2000 chegou.
And now we are in 2015. E agora nós estamos em 2015. Well, God spoke to me not so long ago. E Deus falou comigo não muito tempo atrás. I was forced into the hospital to take a few days quiet. Então, I was in the hospital forced to keep quiet because I had to lay down and eu could not do fui para o anything. hospital e fiquei lá por alguns dias. It's difficult for me not to do anything. É muito difícil para mim ficar sem fazer alguma coisa. And after 3 days, God spoke to me. Mas depois de 3 dias, Deus falou comigo. And he said, David, it will not stay as it is. E Deus falou comigo, David, as coisas não vão ficar da forma que estão. And this is the truth. E isso é verdade. The past years, this world is changing very fast. E nesses últimos dias, o mundo está sendo transformado de uma forma muito rápida. I don't know how you live here in Curitiba, Brazil. Eu não sei como vocês vivem aqui em Curitiba, no Brasil. Maybe you think it's far, maybe you think the Middle East and all these things are far away from Talvez us. vocês pensem que o que está acontecendo lá no Oriente Médio é muito distante de I vocês. live a few hundred miles away from Eu it in estou Holland. apenas algumas milhas distante deles. People are getting slaughtered now Pessoas nesse exato momento estão sendo degoladas because they are Christians. porque elas são cristãs. It's coming closer and closer. Isso está mais próximo e mais próximo. You hear the things about Paris and Vocês ouviram aqui sobre London. Paris? it will Ouviram? not take a long time or Holland will be hit too. Não vai demorar muito tempo também para que a Holanda possa ser atacada America is também. changing. Os Estados Unidos também estão mudando. Prophecies of the Bible of the returning of Christ is very fast Então, as fulfilling. profecias sobre o retorno de Jesus estão acontecendo tudo muito rápido. The bear Russia is becoming very strong. E o urso, que representa a Rússia, está se tornando cada vez mais forte. Don't think that Brazil will be left out. Não pense que o Brasil vai ser deixado de lado. Don't think you will be safe in Brazil. Não pense que porque você está no Brasil, você estará seguro. Because this whole world Porque todo esse mundo will go down under, vai, então, mergulhar e afundar mais ainda. including Brazil. Isso também inclui o Brasil. Maybe you think it's far away, Talvez você pense que está muito distante, but it is later than you think. mas isso está mais próximo do que você pensa. We cannot stop the going under of this world. Nós não podemos impedir que este mundo vá entrando em colapso, It will happen. porque isso vai That's acontecer. what the Bible says. Porque a Bíblia diz isso. The Antichrist will arise Porque o anticristo vai se levantar out of the disasters of this world. no meio dos desastres deste mundo. But the same time when the Antichrist arises, Mas no mesmo momento em que o anticristo se levanta, the Bible says that Jesus will return. a Bíblia diz que Jesus retornará. So what can we do? Então, minha pergunta é, o que é que nós podemos fazer? Well, what we can do O que nós podemos fazer is save what we can save. é salvar quantos possamos salvar. Did you say that right? Yes. Save what we can save. Então vamos salvar o que nós podemos salvar. How? Como? By speaking about the name of Jesus. Falando sobre o nome de Jesus. We can hit the people and talk about the sins, Nós podemos atingir as pessoas falando sobre o pecado. but a better way is to talk about the man called Jesus. Mas no meio do caminho temos que falar sobre o nome da pessoa chamada Jesus. And you will do this when you are on fire of E você Jesus. só vai fazer isso quando você estiver em fogo por Jesus. There are 200 million Brazilians here. 200 milhões de brasileiros aqui. There is so much fish outside. Há Fish. muitos peixes aí fora. Jesus said, I will make you fishers of E men. Jesus falou que ele nos faria pescadores de We homens. don't need to fish the sheep out of other churches to Nós não build
the Blessing Nós não Church. precisamos pescar em outras igrejas para edificar a The They Blessing. are going to church. Eles estão indo para a igreja. Leave where they are. Let them be where they Deixe are. eles aonde eles estão. Go outside. Mas vão lá Go fora. where the sinners are. Vá onde os pecadores estão. Like the first church. Como a primeira igreja. Tell them about E Jesus fale a eles sobre and what He Jesus. did for you. E o que Jesus fez por você. And draw the sinners into the church. E atrai as pessoas para a igreja. There is so much fish Há outside muitos peixes lá fora. that we can have 1,000 churches in Que nós Curitiba. podemos ter mil igrejas em It doesn't Curitiba. matter if it's called the Blessing. It doesn't matter if it's called the Não tem Blessing. problema se não vai se chamar The Blessing. The Blessing is a church of God. Porque a The Blessing é uma igreja de Deus. And when you go outside, you invite them inside. E quando você vai lá fora, você os convida para But dentro. don't try to invite the people that are in other churches already. Mas não tente ir lá fora convidar as pessoas que já estão indo em outra igreja. Because why should we fish in, how do you say it in, in a Aquário. aquarium of someone else? Então, porque nós não precisamos ir pescar no aquário do outro. There is so much fish. Porque há muito It's not peixe. necessary. Não é necessário. Win the sinners for Christ. Nós precisamos alcançar That's pecadores what para they did in the Jesus. first É isso church. que eles fizeram no início They da went igreja. outside the church. Eles saíam e ia fora da igreja. Listen, people. Sinners will not come into church. O pecador não vai vir na igreja. They don't want to come into church. Eles não querem vir à Yes, igreja. I say this right. You understand me Yes. right? You translate what I say, okay? Yeah. Sinners will not come into church. Pecadores não vão vir para a igreja. They don't want to come in church. Eles não querem vir para a They have igreja. their life. Eles têm a vida deles. They will stay outside. Eles vão estar do lado de fora. We can have a map band. Nós podemos ter a Map Band. This is maybe strange what you hear now, Talvez seja estranho o que você está ouvindo aqui agora. but I want you to know this. Mas eu quero que vocês saibam You isso. can have beautiful worship. Pode ter um louvor maravilhoso, You can bonito. have the best pastor of all Curitiba. Vocês podem ter o melhor pastor de Curitiba. Still, the sinners will not come into church. Ainda assim, os pecadores não vão vir para a igreja. The only way we can get them in A única forma de trazê-los is when we go out to them. é quando nós saímos e vamos até eles. I mean, they will not come just by invitation. Eles não vão vir apenas por um simples We can convite. print 10,000 Leaflets. flyers. Nós podemos imprimir 10.000 We can folhetos. spend thousands of euros bringing in the map band. Nós podemos gastar dezenas de milhares de euros trazendo We can bandas. advertise on television. Fazer propaganda na televisão. It's not wrong. We got to do that. Não é errado, podemos But fazer. still, you will find out that the more sinners are outside than inside. Mas mesmo assim você vai perceber que os pecadores estão muito mais lá fora do que dentro. So what do we need to do? Então o que é que nós precisamos fazer? We need to know the principle of the first church. Nós precisamos aprender os princípios da primeira They igreja. went outside the Que sanctuary. eles saíam dos santuários e iam lá They fora. went to the sinners. Eles iam até os And pecadores. there they spoke about E Jesus. então eles falavam sobre And when you Jesus. speak about Jesus, E quando você fala sobre when you are full Jesus, of the Holy quando você Spirit, está cheio do and you Espírito tell Santo, them what God did for e you, você fala para ele o que Jesus fez por then você, they will follow you to the blessing então church. eles vão te seguir até a Then igreja they The will come Blessing. in, E aí então vão trazê-los para where dentro. God will start working in their hearts and lives. Então o Senhor começará a trabalhar nos could seus sh- corações de I could vida. share so many things Eu about these poderia things. compartilhar muitas coisas sobre isso, Please hear me. mas por favor I'm only escutem-me. here today Eu só tenho hoje to speak aqui. to you. I hope I come back. Eu espero que eu retorne. I hope I come back. But listen, Mas escutem, the church of Christ will grow a igreja do Senhor vai crescer if we go outside. se nós sairmos. You don't need to go all the way to Africa or Você não India. precisa viajar para a África ou a Ásia. Look close around you. Então observe apenas em volta de você.
family, friends famílias, amigos that are sinners. que são pecadores, They need Jesus. eles precisam de Jesus. Pick your street, pick your place. There are sinners everywhere. Ó, você pegar a sua rua, cheia de pecadores, They need to come in here. eles precisam vir. They don't come if you don't go to them. Eles não virão se você não for até eles. And that's why you need to be on fire for E é Jesus. por essa razão que você precisa estar no fogo por Jesus. It will not happen from itself. Porque isso não vai acontecer por si mesmo. Nothing happened from Nada itself. acontece por si mesmo. The people don't get saved from itself. As pessoas não são salvas por si mesmas. God made it possible. Deus torna isso He possível. sent His Son. Ele enviou o seu filho. The prodigal son did not come back from O itself. filho pródigo não voltou por acaso. He had to sozinho. make a decision. Ele teve que tomar uma decisão. He had to stand up Ele precisou se and he levantar had to go back. e teve que retornar. The woman of blood issue did not get healed by itself. E a mulher que tinha o fluxo de sangue não foi curada por si She só. went and touched his Ela garment. precisou ir tocar nas vestes de Nothing happened Jesus. from itself. Nada acontece por si People só. outside don't come in from As itself. pessoas lá fora não vão vir por si só. We need to go out. Nós precisamos ir lá fora And por there elas. where the sinners are, there we will preach the gospel Lá of onde Jesus os Christ. pecadores estão, lá nós pregaremos o And evangelho you de Jesus don't need Cristo. to be an evangelist or a pastor. Você não precisa ser um evangelista ou um You pastor. can be a Stephen. Você pode ser um You can be Estevão. a soundman. Você pode ser You can be a worship guitar um líder player. de louvor. Or someone that cleans the church. Ou alguém que limpe a igreja. Everybody should testify about Jesus. Todos precisam testemunhar de Jesus. Then the church of Jesus Christ will grow. E assim a igreja de Jesus irá And crescer. that's the way we save what we can E é save dessa forma que poderemos salvar aquilo que before Jesus podemos. comes back. Antes de Jesus Now, retornar. in closing, Para fechar, I have two things that I would love to do. há duas coisas que eu gostaria de fazer. One thing is a very simple question. Uma é uma pergunta muito simples. I'm not going to beg you for it. Eu não vou te retornar I'm ou just fazer gonna ask contra you. você, só vou te perguntar. If you don't know Jesus Christ, Se você não conhece and Jesus you hear Cristo, this maybe for the first time, e talvez você está ouvindo pela primeira but vez, you want to accept Him, e se você deseja aceitar, like all these people in the first church, como aqueles todos ali da primeira while they're igreja, speaking about Jesus, que estavam falando sobre they ask, do you Jesus, want to accept Him? e eles perguntavam, vocês querem If you aceitá-lo? are here and you want to accept Se Him as your você está aqui Savior, hoje e quer recebê-lo como seu maybe Salvador, everybody is saved. talvez todos aqui já sejam I'm glad. salvos. Eu estou But if you're feliz. not, Mas se você ainda then não this é will salvo, be a short moment that I take and say a prayer with you. mas esse será o momento que eu quero fazer oração com você. You don't have to be ashamed Você não precisa ter vergonha, because we all went through it. porque todos nós passamos por But you isso. can raise your hand for one moment. Você pode levantar sua mão por um And I will momento pray for you. e eu vou orar por Is você. there someone here Alguém that aqui doesn't que know ainda não aceitou Jesus, Jesus e quer but you aceitar want to Jesus accept Him as your Lord and Savior? e como teu Senhor e Salvador? I ask this one more time. Eu só vou perguntar mais uma vez. Is there someone here like that? Alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje? Everybody is a Christian? Todos são crentes. Or you are not, but you take your time to think about it? Mas se você não for, você vai pensar sobre Then isso. I hope God's grace is upon you. E eu espero que a graça de Deus venha sobre For você. you don't know if you live tomorrow. Porque você não sabe se você vai partir amanhã. The second thing is A segunda coisa é, the question, a pergunta, are you willing? você está disposto, desejoso? God has called you Deus tem te chamado as your witness para ser sua testemunha. because he told all of us, go and preach the gospel. Porque Ele falou para todos nós para irmos e pregar o Not Evangelho. difficult, just tell people about what Jesus had done. Não é difícil, é só falar para as pessoas aquilo que Jesus tem feito. Are you willing to do this? Você está disposto a fazer Paul isso? says somewhere E Paulo falou em algum about lugar this vision he had. sobre a visão que ele He teve. says, I was not disobedient to this vision. E ele disse, eu não vou ser desobediente a essa visão. I have obeyed God.
Eu vou obedecer a Deus. Are you willing to obey the Lord Você está disposto a obedecer ao and Senhor do what you need to do? e fazer aquilo que você tem que Then you fazer? need the Holy Spirit. Então, para fazer isso, você Then precisa you do need the Espírito fire of Santo. the Holy Você Spirit. precisa do fogo do Espírito And Santo. this is what I want to do. E é isso que eu quero fazer. In the Old Testament, No Antigo they Testamento, had the tabernacle. eles tinham o tabernáculo And it was a custom, e eles tinham o hábito. and God said it needed to be done, E o Senhor disse que tinha que that ser all feito. the attributes in the tabernacle É que todos os utensílios do that was tabernáculo going to be used by God que seria usado por Deus were anointed with oil. era ungida com óleo. Oil is a sign of the Holy Spirit. Porque o óleo é um A símbolo do Espírito symbol of Santo. the Holy Spirit. What I want to do tonight Então, o que eu quero fazer hoje à noite, is I want to close this meeting, antes de nós concluirmos o and culto, all those that are willing, e todos aqueles que estão dispostos e I want to desejosos, anoint you with oil. eu quero te ungir com That óleo. you will be like Paul, a usable body. Para que você seja um vaso usado por Deus. That God can use your voice. Para que Deus possa usar a sua And voz. God can use your legs to go somewhere. Para que Deus possa usar suas pernas para que você possa ir a And algum God can lugar. use your eyes. Para que Deus possa usar os seus olhos. That you are willing that God can use you Se você está desejoso que Deus possa usar você. where He wants and how He wants. Aonde Ele quer usar e quando Ele quiser usar. And if you are willing to Então, this, se você está desejoso and disso you e want quer, to make this choice, se você quer fazer essa I escolha, will stand here eu vou estar aqui and I will take the oil. e eu vou pegar o I will óleo. not say a long prayer Eu não vou orar longo por because você, this has to do with a decision. porque isso aqui tem a ver com uma decisão. Why do we have to fast and pray about this? Porque nós precisamos orar e jejuar acerca disso. This is a strange thing. Isso é algo estranho. If I would ask you, Se eu perguntasse, no, se eu te let pedisse, me not say you, if I would ask someone se eu pedisse a alguém to go in the deep woods of Africa, e fosse então lá para a floresta where da there's África, totally nothing, onde não houvesse nada, they always tell me, well, brother, I need to fast and pray for this. normalmente ele dizia, irmão, eu preciso orar e jejuar por isso. When I ask them to go to America, Mas quando eu pergunto a eles, peço para ir para os they Estados never have Unidos, to fast and pray. ele nunca precisa orar e jejuar a respeito the disso. difference? Qual é a It diferença? doesn't matter where God calls you Não importa onde Deus tem te or in chamado, which way God calls you. ou de que forma Deus quer Just te say, usar. yes, Lord. A única coisa que você precisa dizer é sim, What you want to Senhor. do with me, O que é que o I Senhor do quer it. fazer através de mim, eu vou Where fazer. you want me to go, I go. Aonde o Senhor quer que eu vá, eu vou. And usually it's closer than you think. E às vezes é muito mais próximo de onde você pensa. But you leave it up to God. Mas você tem que colocar diante Are de you Deus. willing to go to the sinners? Você está disposto e desejoso de ir aos Are you on pecadores. fire to talk about the name of Jesus? Você está em fogo para falar em nome de Jesus. If you are willing, Então, se você deseja, I'll ask you to go and make a line like this. então eu vou pedir para que você faça uma linha aqui desse lado. And I will take the oil E eu vou estar com o óleo and aqui. anoint you in the name of E eu Jesus vou te Christ. ungir em nome de Jesus. And the rest is up to you between you and God. E o restante aí é acerca de você, entre você e Deus. But if you are longing for Mas it, se você estiver disposto e if you are desejoso, open for it, se você estiver aberto para then the isso, power of the Holy Ghost will come upon you. então o poder do Espírito Santo vai vir sobre It will be você. a burning fire within E you. vai haver um fogo ardente dentro de That there is você. no other way that you want to speak Não about the name vai of haver outra Jesus. forma a não ser você falar de Jesus. So please, those that are willing, Então come todos if que you want to querem come. receber essa oração e ser ungido, então vamos fazer uma linha And aqui, some velho. music would be Rapidinho. nice. Alguma música aqui vai ser bom. Would you like to put here? Quem quer, então vem aqui, gente, por esse lado aqui, em nome de Jesus. Vamos fazer uma em volta aqui, você vai ver. Aleluia. Aleluia. Não vai ser difícil, é muito simples. E eu não vou tomar muito tempo. Pode vir vindo.
onde Deus está. Eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está neste lugar.